Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 5 a 10, por favor. Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 5 a 10. Deuteronômio 4. É o quinto livro da Bíblia. Outro. Nômio, vem de nomos, que é lei. Outra lei, repetição da lei. É por isso que você encontra muitas passagens em Deuteronômio que se parecem muito com Êxodo. Aí você pensa assim, já li isso aqui, mas foi lá em Êxodo que você leu. Porque Deuteronômio é uma repetição do que está lá em Êxodo e também em outros livros da lei. Deuteronômio 4, por favor, versículos 5 a 10. 4, 5. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje lhes proponho? Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Amém. Irmãos, esse é um trecho de uma exortação de Moisés ao povo de Israel para que obedecesse à voz do Senhor. Nesse trecho, Moisés é levantado por Deus para dizer ao povo de Israel que eles deveriam fazer apenas uma única coisa para entrar na terra prometida e nela permanecer: obedecer a Deus. Deus sempre quis isso do seu povo. Se tem algo que Deus fala no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é isso: me obedeçam. Deus quer que nós obedeçamos à palavra dele. Deus quer que você e eu tenhamos reverência diante da Sagrada Escritura. Deus sempre se revelou ao povo dele. No Antigo Testamento, é verdade, em mandamentos que ainda se desenvolveriam, mas já eram mandamentos claros para o povo dele. No Novo Testamento, em mandamentos finais, em mandamentos completos, que estão vigorando hoje sobre a igreja. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Deus se revelou ao povo dele. Deus se revelou a Israel inicialmente, dizendo só uma coisa a eles: eu quero que vocês me obedeçam. Moisés era o legislador, era aquele que trazia a lei oficialmente diante do povo, e ele legislava, ele ensinava a fazer aquela lei ser cumprida. Moisés era o homem que Deus levantou para fazer o povo entender a palavra de Deus. E é por isso que ele, Moisés, diz no versículo 5: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou. Perceba que Moisés percebe, ele tem consciência de que ele foi enviado por Deus para ensinar o povo. Moisés diz aqui que Deus ordenou que ele ensinasse ao povo estatutos e juízos, com um objetivo: para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. O povo de Israel ia possuir a terra prometida. Se os irmãos já leram os livros de Josué e Juízes com cuidado, já perceberam que o povo de Israel entrou na terra que mana leite e mel. Só que infelizmente, ao chegar na terra que mana leite e mel, o povo não obedeceu ao Senhor. O livro de Juízes é um caos. Nós encontramos no livro de Juízes uma desobediência tal que dá até um desgosto ler, porque é desobediência aqui, desobediência acolá, desobediência aqui, desobediência acolá. Infelizmente, o povo de Israel não cumpriu o propósito de Deus. Deus deu a lei dele, não foi para o povo achar que a lei bonitinha, olhar para a lei de Deus e
ficar admirando a lei. Deus deu a lei para que o povo obedecesse e assim eles se mantivessem dentro da aliança. O que Deus queria era manter o povo dele dentro da aliança. Só que para se manter dentro da aliança tinha leis, tinha limites, e Deus deu as leis dele ao povo de Israel, dizendo: cumpram essas leis e estatutos, para que assim vocês não só entrem, mas permaneçam dentro da terra prometida. O que foi que o povo fez? Versículo 6: portanto, guardem e cumpram essas leis. O povo fez isso? Não. Moisés disse que o povo deveria guardar e cumprir, e infelizmente o povo não guardou e não cumpriu. Moisés diz no versículo 6 que se o povo guardasse e cumprisse essas leis, isso seria a sabedoria e o entendimento daquele povo aos olhos das nações. A palavra de Deus, quando obedecida, nos torna sábios e diferentes, de modo que as pessoas que nos observam percebem que há em nós algo que não há nelas. Elas percebem que há em nós algo que nos faz diferentes. É interessante quando uma pessoa elogia um crente. Não é um simples elogio àquele crente. Quando alguém elogiar você pelo seu bom testemunho, não precisa você ficar dizendo não, que nada. Não, receba aquele elogio, porque a pessoa está reconhecendo que você é quem você é, porque Deus fez você ser quem você é agora. Quando a pessoa elogia um crente, ela está dizendo que aquela pessoa é diferente. Logo, ela está dizendo que Deus a fez diferente, que Deus a transformou. Por que aquela pessoa não era elogiada antes? Porque ela não era reconhecida como homem de Deus. Porque ninguém dizia que ela mudou, aquela mulher mudou, porque era do mundo. Mas quando a pessoa se converte e começa a obedecer a palavra de Deus, o mundo começa a observar a prática da palavra de Deus na vida daquela pessoa, e o próprio mundo então reconhece que há algo diferente ali. Moisés disse: se vocês obedecerem a palavra de Deus, isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Perceba que quem diria isso não era o povo de Israel, são as nações. As nações ao redor olhariam para Israel e diriam: aquela nação é uma luz, aquela nação é um guia entre as nações. Quando Deus formou a nação de Israel, Deus tinha esse objetivo de fazer Israel ser a cabeça das nações. Por isso que Deus diz que se o povo de Israel não obedecesse, Deus os faria cauda e não cabeça. Cabeça das nações quer dizer que Israel seria a nação que guiaria as outras nações. Cauda quer dizer que Israel seria a pior das nações, a mais desprezível das nações. Então Deus diz: se vocês não obedecerem Israel, vocês serão o que foram chamados para ser. Hoje, a mesma coisa. Você e eu só somos povo de Deus se fizermos aquilo para o que fomos chamados para fazer. Ninguém pode ser um crente, luz para as nações, para os seus vizinhos, os seus primos e os demais habitantes, se não obedecer a palavra. O que nos faz diferentes, irmãos, é a palavra. Não tem nada em mim e em você, de nós mesmos, que nos faça diferentes do povo do mundo. Se tirar Deus de nós, tirar Deus, a palavra, nós somos iguais ao povo do mundo, nós somos semelhantes ao povo do mundo. O que nos faz diferentes é a sabedoria de Deus revelada na palavra dele. É por isso que nós temos que obedecer, é por isso que nós temos que incorporar a palavra de Deus à nossa vida, para que as pessoas, ao nos observarem, elas entendam: há neles uma sabedoria que não é deles, há neles uma inteligência que não vem deles, há neles algo diferente que os faz ser não melhores, mas uma luz, uma referência. Moisés disse: se vocês obedecerem, as nações dirão: este povo é gente sábia e inteligente. Veja que Moisés promete que o próprio mundo reconheceria que Israel era uma nação diferente, se obedecesse. O povo do mundo só reconhecerá que você e eu somos diferentes se obedecermos. Nós temos que obedecer a palavra, nós temos que viver a palavra. A maior crise que nós estamos vivendo hoje no país não é uma crise política, não é uma crise financeira, não é uma crise nem de moral e costumes, é uma crise de fé. Nós estamos vivendo dias complicados, em que as igrejas estão abarrotadas de pessoas, mas procure um crente, olhe para as vidas, examine as vidas, examinemos a nós mesmos e percebamos que há poucos crentes, há menos crentes das igrejas do que nós imaginamos, e muitos de nós estamos enganados ainda, e pode ser que até nós mesmos, que estamos examinando isso, não sejamos crentes.
Nós precisamos olhar, meus amados irmãos, com o olhar da palavra e entender que a palavra diz que nós só seremos diferentes se nós a observarmos. Versículo 7: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Que perguntas maravilhosas. Primeira pergunta: que nação tinha um Deus como o Senhor? Nenhuma. Só Deus é o Deus verdadeiro. As nações tinham deuses falsos, mas só Israel tinha o Deus verdadeiro. Por isso que se diz no Salmo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A única nação cujo Deus é o Senhor foi a nação de Israel. Então a nação de Israel teve um privilégio enorme. A nação de Israel, meus amados irmãos, tinha um Deus que era tão chegado a si, que toda vez que o povo de Israel clamava, Deus obedecia. Leia o livro de Juízes. Eu falei que há muito desgosto naquele livro, mas também há muita misericórdia naquele livro. Toda vez que o povo rebelde de Israel clama, toda vez que o povo rebelde invoca o Senhor, Deus não passa na cara deles. Deus não diz assim: não, já socorri vocês, vocês pecaram contra mim, então se virem aí. Não, Deus vem ao socorro do povo dele. Deus levanta juízes, Deus levanta legisladores para libertar o povo de Israel dos inimigos filisteus. Ou seja, nós encontramos na Bíblia inteira Deus sendo misericordioso com Israel, e toda vez que Israel clamava, Deus se inclinava e ouvia. Conosco não é diferente. Quantas vezes nós pecamos contra Deus, desobedecemos a palavra de Deus, mas quando caímos numa situação complicada, quem é que chamamos? Deus. E quem nos socorre? Deus. Mesma coisa. Que povo hoje no mundo tem um Deus tão chegado a si como a igreja? Nenhum. Ninguém tem um Deus tão chegado a si como a igreja. Nós pecamos contra Deus, nós erramos contra Deus, mas só é clamar, Ele nos atende. É só suplicar de verdade, e Ele vem misericordiosamente e nos escuta e nos socorre. A outra pergunta, versículo 8: que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como esta lei? Eu lhes pergunto, irmãos, que outro povo no mundo tem um livro de fé como a Bíblia? Nenhum. A Bíblia não é igual aos outros livros, de jeito nenhum. Nunca foi e nunca será. A Bíblia é superior aos demais livros. A Bíblia, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. Os livros que as demais religiões professam não são a autoridade de Deus para nós. Eles não carregam a autoridade do Senhor. A Bíblia sim. Que outro povo há no mundo que tem um livro tão sábio? Meus irmãos, um livro tão profundo, um livro tão confortador e confrontador como a Bíblia. Que outro povo no mundo mais tem um livro como o nosso? Nenhum. Nem o Alcorão, nem outro livro é semelhante ao nosso. E nós, infelizmente, não damos valor ao livro que Deus colocou em nossas mãos. Não o lemos como deveríamos, não meditamos nele como deveríamos, não participamos dos estudos sobre esse livro como deveríamos, não obedecemos a esse livro como deveríamos. Que outro povo há que tenha mandamentos tão sábios quanto esses que estão na Bíblia? Nenhum. Nós os temos, é um privilégio para nós. Obedecer a palavra de Deus nunca foi pesado. Obedecer a palavra de Deus nunca foi um cativeiro, nunca foi uma prisão. Pelo contrário, é uma libertação. É uma libertação das opiniões humanas, é uma libertação daquilo que você e eu achamos, é uma libertação das tradições humanas, é uma libertação do próprio coração nosso enganoso, que nos leva para longe de Deus. Não podemos confiar no próprio coração, temos que confiar na palavra. É a palavra que nos faz sábios, é a palavra que é revelação de Deus para mim e para você. Por isso que Deus pergunta através de Moisés: que outro povo há que tem estatutos e juízos tão justos como esses? O povo de Israel não poderia usar como desculpa que os mandamentos de Deus eram pesados, por isso que não obedeciam. Deus disse assim: procura outra nação e me mostre que tenha mandamentos justos como esse aqui. Procura outra nação. Irmãos, não é pesado obedecer a Bíblia, não é, porque na Bíblia os mandamentos são justos. Ou seja, Deus exige de mim e de você aquilo que Ele sabe que nós podemos fazer. Deus exige de mim e de você aquilo que está de acordo com o caráter dele. Quando você e eu obedecemos a Bíblia, o caminho é um só, a vontade de Deus. Não tem como obedecer a Bíblia e fazer outra coisa. Quando você e eu obedecemos a Bíblia, só vamos para uma
direção. Deus, esses mandamentos são justos, nos conduzem à justiça, nos conduzem a viver uma vida que honra e glorifica o Senhor. É por isso que você e eu devemos obedecer a palavra. Mas aí vem o alerta no versículo 9: tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos viram e não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. A exortação agora é: nós temos mandamentos justos, temos um Deus que está próximo a nós, mas agora nós temos que obedecer. A expressão tenham cuidado é muito interessante. O que nós menos temos na vida é cuidado. Aqui a palavra de Deus nos chama a termos cuidado e guardarmos a nossa alma. Nós corremos um sério risco de ouvirmos a palavra de Deus e não a obedecermos e nos perdermos. Charles Spurgeon disse que milhões de pessoas na época dele iam para o inferno com um saco de pregações nas costas. Se Spurgeon tivesse vivo hoje, ele diria a mesma coisa. Quando encontrarmos Spurgeon no céu, no novo céu, nova terra, nós diríamos a ele: Spurgeon, da sua época para nós não mudou muito não. As pessoas continuaram, Spurgeon, indo ao inferno com um saco de pregações muito boas nas costas, quer seja pelo YouTube, quer seja presencialmente. Portanto, meus amados irmãos, tenhamos cuidado em obedecer a palavra do Senhor, cuidado em não sermos crentes relaxados, cuidado em não sermos crentes do nosso jeito. Não pense você que você e eu podemos enganar a Deus. Nós podemos de alguma forma enganar por algum tempo uns aos outros, e nem aos outros conseguimos enganar por muito tempo. A Deus não conseguimos, nem por um tempo, nem por muito tempo, nem por dentro e nem por fora. Deus conhece os dele, Deus sabe quem são os dele, e isso deveria nos amedrontar, isso nos deveria arrancar o sossego. Nós deveríamos parar e pensar: eu sou do Senhor? Será que eu não estou brincando com as coisas de Deus? Será que eu não sou uma pessoa descomprometida com o maior compromisso do universo, que deveria ser com Deus? Será que eu não estou brincando com coisa muito séria? Será que eu não estou aqui nessa terra apenas perdendo meu tempo, fingindo ser e não sou? Nós temos que nos comprometer em obedecer a palavra. Moisés diz: tenham cuidado, não se esqueçam e não se afastem do coração. Ele disse que nós temos que ter cuidado com a alma, não esquecermos o que nós vimos e não afastarmos do nosso coração esses mandamentos. E mais, Moisés diz, versículo 9 ainda: vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Às vezes alguns irmãos falam assim: pastor, é difícil ser crente. Aí eu fico pensando: é difícil ser crente, é difícil obedecer a Bíblia, e aí temos que passar para os outros. Veja bem, não é só obedecer a Bíblia não. Agora tem outra coisa para mim e para você: ensinar para os outros. Pastor, mas não estou sabendo nem para mim. Pois é, você e eu vamos ter que correr atrás do prejuízo. Nós temos que não só nós mesmos, adultos, ouvirmos a palavra do Senhor e a obedecermos, como nós temos que inculcar nas próximas gerações essa palavra do Senhor. Nós pais estamos falhando e muito na transmissão da fé às novas gerações. E não pensemos que os nossos filhos crescerão sem ouvir alguma doutrina. Eles ouvirão. O TikTok está aí, o YouTube está aí, os influenciadores de Instagram estão aí. Nossos filhos estão aprendendo alguma coisa. A pergunta é: o que? Irmãos, nós temos um embate. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos ensinando uma coisa e o mundo outra, e os nossos filhos estão no meio, e nós estamos lutando com o mundo por nossos filhos. Estamos disputando com o mundo a alma dos nossos filhos. O mundo os quer, nós também os queremos, e é por isso que nós temos que ensinar a eles. Nós temos que transmitir para os nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim, nossa prole, a fé. Nós temos que transmitir para eles a palavra do Senhor, para que eles possam conhecer a Deus. Moisés disse: vocês também contarão isso aos seus filhos. Além de obedecer, vocês agora têm a outra obrigação de contar isso para os seus filhos. Pastor, eu não estou nem contando nem obedecendo. Pois então veja aí, observe bem, pare e pense: que vida cristã é essa? Que cristianismo é esse? O da Bíblia é assim: obedecer e ensinar. Segundo a Bíblia, você e eu temos que obedecer a palavra e ensinar aos nossos filhos. Deus disse a Moisés que dissesse ao povo de Israel que eles não apenas deveriam cumprir essa lei, mas que deveriam passar para as próximas gerações. E Deus então encerra dizendo: não se esqueçam do dia
em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse. Moisés então diz ao Senhor o que foi que Deus disse. Moisés disse ao povo o que foi que Deus disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer durante os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Irmãos, aqui está o resumo da fé cristã. O versículo 10 é o resumo da fé cristã: praticar e ensinar, praticar e ensinar, praticar e ensinar, praticar e ensinar, praticar e ensinar. Pastor, qual é o meu maior objetivo na vida? Praticar e ensinar. Pastor, eu como crente tenho que fazer o quê? Praticar e ensinar. Pastor, eu como vó cristão faço o quê? Praticar e ensinar. Pastor, eu como pai cristão faço o quê? Praticar e ensinar. Eu como vô cristão faço o quê? Praticar e ensinar. Nós como evangélicos aqui, solteiros ou casados, devemos fazer o quê? Praticar e ensinar. No versículo 10 está o resumo do que Deus quer. Deus reúne o povo, faz as palavras dele serem ouvidas pelo povo dele, para que o povo tema ele e ensine aos filhos. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus nos reúne aqui todos os domingos e quartas para isso, para falar conosco, para que você e eu pratiquemos e ensinemos, pratiquemos e ensinemos, pratiquemos e ensinemos, pratiquemos e ensinemos. Não posso ensinar sem praticar, mas também não posso só praticar sem ensinar. São duas mãos dadas por Deus para o movimento do Evangelho. Nós devemos movimentar a vida assim, com uma mão praticando, com outra mão ensinando. Nós devemos praticar e ensinar, nenhum nem outro. Pastor, eu pratico ou ensino? Você pratica e ensina. Pastor, eu tenho que escolher? Não. Deus não colocou diante do povo e pediu para o pessoal dizer assim, né? O Espírito foi você. Não é escolher entre praticar e ensinar, é praticar e ensinar. É praticar e ensinar. Isso é a vida cristã. É praticar o que Deus revelou para mim e para você e ensinar isso para os nossos filhos e netos. Pastor, não consegue no poder do Espírito Santo, mas se não tiver o Espírito Santo não consegue mesmo não. É por isso que você e eu temos que ter o Espírito Santo. Só no poder do Espírito Santo você e eu conseguimos fazer isso. Somente convertidos verdadeiramente a Jesus conseguimos fazer isso. Somente cheios do Espírito Santo que você e eu conseguimos realmente fazer isso. Somente ouvindo continuamente a palavra e a obedecendo é que conseguimos fazer isso. Portanto, meus amados irmãos, aqui para nós ficam essas aplicações. Primeiro, Deus se revela ao seu povo através de sua palavra, exigindo total obediência do seu povo. Deus se revela a mim e a você pela palavra dele. E o que Deus quer de mim e de você? Total obediência. Deus não quer crentes pela metade. Deus não quer meio discípulos. Deus não quer pessoas convertidas da cintura para baixo, da cintura para cima. Deus quer pessoas totalmente convertidas a Ele. Crentes que realmente obedecem a palavra dele. Crentes que de fato levam a palavra de Deus tão a sério que o maior medo da vida deles é se desviarem da palavra. Há muitos crentes que têm medo de 1001 coisas, menos de desobedecer a Deus. Desobedecem tranquilamente. É errado. O maior medo de um crente deve ser envergonhar o nome do seu Senhor. Esse deve ser o maior medo de um crente, de um dia não glorificar e não honrar a Deus quanto deveria, obedecendo a palavra dele. O crente deve temer apenas uma coisa: não praticar a palavra. Ele deve ter medo de apenas uma coisa, não é de lobisomem, nem de aparição sobrenatural. O crente tem que ter medo só de uma coisa: de desobedecer os princípios claros da palavra do Senhor. É esse o medo de um cristão, é esse o cuidado de um cristão. Nós muitas vezes temos cuidado com tantas coisas, com aparência, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado que nossos filhos não se machuquem, cuidado com isso e com aquilo. Só que o maior cuidado de um crente deve ser com a própria alma. Nós devemos entender que a nossa maior preocupação deve ser a nossa salvação. Nós devemos nos preocupar em como estamos andando diante do Senhor. Devemos nos preocupar em como nós estamos vivendo a palavra de Deus. Portanto, Deus se revela na palavra dele, exigindo total obediência a ela, e todos nós devemos fazê-lo. O Warren Wiersbe, um grande teólogo que já se foi, ele diz que a palavra de Deus é a revelação da sabedoria de Deus, e precisamos conhecer e seguir tal sabedoria se quisermos ser sábios. Muitas vezes nós cristãos tomamos cada decisão, é cada cabeçada, nos envolvemos com cada coisa, falamos cada besteira. Falta de sabedoria bíblica, falta de Bíblia, falta de palavra, falta de obediência à palavra.
Nós fazemos cada coisa que nós mesmos que cometemos, pensamos assim: meu Deus, depois de 15 anos na fé, depois de 10 anos, depois de 20 anos, como é que eu posso cometer isso ainda? Quem aqui nunca parou e pensou: meu Deus, eu estou há 20 anos, há 10 anos no banco dessa igreja, e parece que estou piorando, não estou melhorando? Pois é, nós devemos nos preocupar, nós devemos entender que se quisermos ser sábios, nós temos que seguir a palavra. A segunda aplicação: se obedecermos a Deus, sua palavra resplandecerá em nós de tal maneira que gerará admiração naqueles que estão ao nosso redor. Você e eu só seremos luz para as pessoas com a luz do Senhor. Jesus Cristo é a luz do mundo, nós somos também luz do mundo, só que nossa luz é derivada, nossa luz vem dele. Nenhum crente consegue ser um bom exemplo longe da palavra, nenhum crente consegue ser um bom exemplo para a sociedade se a vida dele, as palavras dele, o pensamento dele não estiverem cativos à palavra de Deus. Antes de você e eu nos apresentarmos diante do mundo, nós temos que nos submeter à palavra. Nós precisamos nos submeter ao que está escrito, e assim, obedecendo ao que está escrito, a sabedoria da palavra de Deus é incorporada em mim e em você, e então essa sabedoria aparece no comportamento, e as pessoas nos observam e dizem que realmente nós somos pessoas diferentes. E por último, devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos e demais descendentes. Nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos. Não podemos deixar que a palavra de Deus saia da mente do coração deles. Não podemos entregar os nossos filhos às telas e deixar que eles fiquem ali sem ouvir a palavra do Senhor. É dentro do lar que a fé cristã é transmitida. Foi levantada uma pesquisa há alguns anos, e na pesquisa se percebeu, meus amados irmãos, que nos períodos em que a igreja de Cristo mais ensinou dentro do lar, foram os períodos em que mais cristãos firmes se apresentaram diante do mundo. A fé cristã começa em casa. A fé cristã começa com os pais obedecendo e ensinando aos filhos, e esses filhos seguindo a palavra de Deus. Imagine o seu filho se converter. Vamos montar aqui um cenário: o seu filho se converteu, a sua filha se converteu, e alguém pergunta a ele o seguinte: você ouviu a fé em casa? Aí seu filho fala: não, eu fui para a igreja desde pequeno com meu pai e minha mãe, mas nunca ouvi isso lá em casa. Seu maior exemplo de fé é o seu pai ou a sua mãe? Não. Meu maior exemplo de fé é fulano, é fulano, é fulano, meu pai e minha mãe não. Imagine aí. Imagine você não ser participante da salvação dos seus filhos. Imagine você e eu não temos o privilégio de ouvirmos um filho nosso contando para outra pessoa: quem me levou à fé foram os meus pais. Ainda que na pregação do pastor fulano eu levantei a mão e aceitei Jesus, mas desde pequenininho eu sei as sagradas letras que me fizeram sábio para a fé em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Timóteo ouviu a Sagrada Escritura desde criança, e Paulo apela a isso. Paulo diz: Timóteo, fica firme no que você aprendeu desde criança, sabendo de quem você o aprendeu, as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a fé em Cristo Jesus. Aí ele completa: toda a escritura que você ouviu, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Meus irmãos, temos que treinar os nossos filhos de tal modo que quando eles se converterem, eles tenham toda a bagagem cristã, eles tenham toda a estrutura de fé. Nós temos que deixar os nossos filhos no ponto da conversão. Nós não podemos convertê-los, mas nós temos que deixá-los no ponto da conversão. Nós temos que deixá-los de uma maneira que quando eles se converterem, eles estejam completos e digam: me converti agora, mas conhecimento bíblico eu tenho desde que meu pai e minha mãe me ensinam há muito tempo, e agora eu vou usar esse conhecimento bíblico que eu agora tenho experiência, pois me converti, para evangelizar outras pessoas. Nós temos que evangelizar os nossos filhos de tal forma que quando eles se converterem, eles tenham toda a estrutura já montada, e assim eles possam ter uma vida cristã vigorosa, saudável, estruturada, e que eles digam aos filhos deles: meu filho, senta aqui, que eu vou te ensinar a palavra de Deus, como meu pai e minha mãe me ensinaram quando eu morava com eles. Amém. É isso que nós temos que fazer. Como é que está o ensino bíblico em nossas casas? É fácil abrir a boca e dizer: o ensino público está horrível, o ensino está assim, é fácil dizer isso. Mas como é que está o ensino em nossas casas? No colégio tal o ensino está ruim. E nas nossas casas, como está o ensino bíblico? Eu quero saber agora como é que estão as nossas casas. Não é o sistema público de ensino, aí é outro
outro assunto, para outro dia. Agora, esqueça o sistema público de ensino e vamos lembrar da nossa casa. Como nossa casa está? Como o nosso lar está? Como os nossos filhos estão? O que eles estão aprendendo? E eu termino então, meus amados irmãos, dizendo que nós devemos então praticar e ensinar. Praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. E um alerta para mim e para você: a maioria do povo de Israel ouviu esses ensinamentos, ouviu a palavra da boca do próprio Deus, viram os mandamentos, ouviram os mandamentos, leram os mandamentos, tinham circuncisão, passaram por vários rituais judaicos, mas eles se perderam. No deserto ficaram prostrados, e Josué e Caleb daquela geração entraram na terra prometida. Meus amados irmãos, há um grande risco para mim e para você, de ouvirmos a palavra do Senhor continuamente e não nos convertermos. Nós temos que verdadeiramente guardar no coração essa palavra, para que assim possamos vivê-la, e assim também possamos ensiná-la. Para que você e eu obedeçamos e ensinemos, nós temos que guardar no coração. Nós temos que primeiro ouvir. Muitas vezes falamos assim: não adianta ficar ouvindo a palavra de Deus e não obedecer. Vamos mudar isso agora. Vamos nos esforçar para obedecer, fica muito melhor. Porque você e eu podemos desprezar o ouvir, mas o ouvir é importante. Como é que eu vou obedecer algo que eu não ouvi antes? Nós temos que ouvir. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, sim, a Bíblia diz. Mas o que Tiago diz antes? Que todo homem deve estar pronto para ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir a palavra de Deus continuamente. Ouvir em si não é o erro. O erro é ouvir e não praticar. O erro é ouvir e não ensinar. O erro é ouvir e não colocar na vida. Mas ouvir é bom. Nós temos que ouvir, nós temos que praticar, nós temos que ensinar. Esse tripé deve nortear nossas vidas: ouvir, praticar e ensinar. Ouvir, praticar e ensinar. Nós temos que carregar isso para nós. Meus amados irmãos, concluo dizendo que você e eu temos que ter o cuidado para que nós não apenas ouçamos a palavra e não obedeçamos. Nós temos que obedecer, nós temos que levar tal palavra a sério, nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. De outro modo, nunca seremos crentes. De outro modo, Deus nunca nos aprovará. De outro modo, a sociedade nunca olhará para nós e verá Cristo em nós. Que Deus nos ajude e que nós possamos ser homens e mulheres que praticam e ensinam a palavra de Deus. Amém.